Então, a gente começa na primeira mesa de hoje falando sobre controle de dor e dispneia, com Flávia Orange, que é anestesiologista, especialista em dor, coordenadora do mestrado de cuidado paliativo do IMIP e pós-doc em Harvard, somente. Ela não queria que eu dissesse, porque ela fica... Mas eu precisava dizer, né? Carla Albuquerque, que a gente vem assim, não menos, né? É enfermeira, professora adjunta da UFPE e é doutora em cuidados paliativos pela USP, certo? E membro da Câmara Temática de Cuidado Paliativo do CREMEP, que também é uma grande honraria. Sejam bem-vindas. Boa mesa. Oi, gente, bom dia. A gente vai fazer assim como é que passa? Ok. A gente vai fazer assim uma dinâmica. Meu nome é Flávia, bom dia, né? E a gente vai fazer uma dinâmica assim. As aulas não são longas, certo? São aulas curtas, na verdade, para a gente começar a levantar o tema. Provavelmente não vai ter todo o conteúdo sobre controle de dor aqui, nem sobre controle de dispneia aqui, nos slides, na aula que a gente vai dar. Mas a gente quer abrir um espacinho depois para a gente interagir com vocês e perguntas. E o que ficar aqui que vocês queiram perguntar mais, provavelmente terá, e a gente vai tentar conversar sobre isso. Tá certo? Eu vou começar falando de dor e depois a Carla vem e fala mais dos aspectos, no caso da enfermagem, com relação à dor. E a mesma coisa com a dispneia. Então, a gente vai fazer meio que um bate e volta com todo mundo. Tá bom? Então, e outra coisa também, se vocês tiverem alguma dúvida no meio, também, por exemplo, para mim, eu não faço questão nenhuma, vocês podem perguntar, podem interromper, mas eu acredito que, no final, a gente vai conseguir discutir bem o assunto e o importante é o que vocês vão trazer de dúvidas aqui. Tá bom? Bem, uma coisa que a gente sempre começa, mas assim, é só de praxe, porque eu sei que vocês devem estar cansados de ouvir falar de todo o conceito, o que seria, como é que a gente conceituaria dor. Essa aqui é uma conceituação que eu digo que é uma conceituação burocrática do que é dor, né? É uma conceituação da IASP, que é da Sociedade Americana para o Estudo da Dor. E, assim, eu gosto mais de falar, basicamente, apesar de toda essa definição, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano tecidual ou potencial, mas eu gosto mais dessa outra definição daqui, de McFerry, que diz o seguinte, que a dor é o que o paciente diz ser e existe quando ele diz que existe. Né? Que todo mundo deve conhecer esse conceito. Então, assim, a gente começa essa aula falando de dor, eu acho que tem tanta coisa para se falar de dor e conceito, né? E como manejar a dor e em cuidados paliativos especificamente, que é o paciente que eu mais gosto. Apesar de que eu trato dor em outras esferas, né? Dores benignas, outros tipos de dores, mas eu realmente gosto da dor nos cuidados paliativos porque é o paciente que eu sinto que a gente mais se beneficia quando a gente trata a dor, é o paciente que fica mais feliz com você e é muito bom você ver ele chegar com dor e estar sofrendo de alguma doença crônica e tá lá com a dor, sofrendo daquela, né, doença crônica e com a dor, e quando você consegue controlar, ele é um paciente que é muito, muito grato a você por isso. Né? Ele tem essa gratidão que é muito forte. Então, você termina fazendo grandes amigos quando você está tratando a dor do paciente em cuidados paliativos pela essa gratidão que termina. E essa coisa de você ficar junto com ele mesmo. E, né, por exemplo, eu estava me lembrando agora, eu até esqueci, eu tenho uma paciente que teve um câncer de mama. Ela veio para tratar, na verdade, uma dor lombar, que não era da época decorrente do câncer de mama, coincidência. Ela tinha uma dor lombar e tinha um câncer de mama. E estava bem já, remissão do câncer de mama e acho que uns 6 meses atrás, ela começou a sentir mais dores, como se fossem dores na lombar, e aí passou para vertebral, e aí eu pedi uma ressonância. E ela, na verdade, está com metástase óssea para vários locais. Ela tem muita dor, repetiu químio, nanana. E às vezes é engraçado, ela liga para mim, ontem ela mandou uma mensagem, disse: eu queria fazer um FaceTime com a senhora, ela mora em Olinda. Porque eu queria conversar e perguntar umas opiniões. Assim. Aí me faz umas perguntas assim que não necessariamente tem a ver com o tratamento da dor, mas porque você estabelece aquele contato, né? Aquela coisa do que ela acha que você vai conseguir responder outras perguntas suas. Assim, eu tento responder algumas, outras eu oriento ela que ela procure, né?
no caso, o médico assistente, mas, assim, esse contato e essa gratidão que a gente tem com esse tipo de paciente, ele é bem diferente, eu acho que é muito interessante. Bem, uma coisa importante, aí só para fazer essa diferenciação para vocês, porque a gente lidar com o paciente em cuidados paliativos, a gente lidar mais com essa situação aqui de cima, né? Que é a dor crônica. Nós, lógico, muitas vezes a gente vai ter uma dor crônica que se agudiza, que tem uma agudização, mas normalmente a gente lidar com isso aqui. Por que eu sempre coloco essa diferença entre dor crônica e dor aguda? Na verdade, só para lembrar vocês de uma coisinha muito simples. Por exemplo, aqui a gente tem uma dor aguda. Quando a gente tem uma dor aguda, ela é uma dor que é repentina, normalmente ela é muito intensa, ela é bem localizada, ela geralmente é autolimitada, ela passa quando você trata, mas o que eu queria deixar mais claro é isso aqui, ela pode estar associada a alterações fisiológicas, como sudorese, como aumento da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial. Por que isso é importante? Porque a gente precisa lembrar que quando o paciente tem uma dor crônica, isso aqui provavelmente não vai estar presente. E aí, por que eu lembro que isso aqui não vai estar presente, a não ser que ele esteja no momento de agudização? Porque, às vezes, a gente chega para o paciente, eu digo sempre esse mesmo exemplo, eu digo dias após dias, mas eu acho que é importante a gente dizer. Você chega, às vezes, no leito do paciente e diz assim, doutor, é o seguinte, ele está dizendo que a dor dele é uma dor 10, mas eu achei muito esquisito, porque quando eu entrei lá no quarto dele, ele estava com o telefone celular na mão, conversando com o parente, e eu vi que ele até riu. Ele estava assim, ele até sorriu. Como que uma pessoa que está com uma dor 10, ela sorri? Porque ela está aqui, ó, nessa fase aqui, certo? A dor aguda ela pode se sobrepor, mas ela está numa fase onde as alterações não são alterações fisiológicas. Ela consegue rir, ela consegue falar com alguém, ela não tem taquicardia, ela não tem, muitas vezes não está com sudorese, nem nada disso. Você diz, não pode, porque a gente tem sempre a ideia de que as repercussões da dor aguda a gente vai encontrar no paciente que está com dor crônica. Então, ele vai conversar, ele vai falar, mas a dor dele realmente pode ser 10. E você tem que acreditar, porque normalmente as alterações que ele tem na dor crônica são essas aqui, ó. Ela é uma dor, não tem começo nem fim definido, varia de intensidade, ela pode abreviar durante um tempo, e daqui a pouco fica mais forte, no mesmo momento, em momentos muito próximos um do outro, certo? Mas o grande problema é esse aqui, associado a dificuldades psicológicas e sociais. Né? Está ali, eu nem vi que tinha ali também, melhor, que aqui atrás. Associado a dificuldades psicológicas e sociais. Então, quer dizer, é aquele paciente que ele está sofrendo, mas ele não tem aquelas repercussões. Então, acredite, porque ele realmente está com dor. E ele está sofrendo, às vezes, até mais do que um paciente que está com dor aguda ali, que você consegue ter o controle ali a curto prazo, mas ele vem há quanto tempo sofrendo com aquela dor? As repercussões sociais e psicológicas e de convivência são muito mais fortes, muito mais intensas e mais difíceis da gente controlar do que as repercussões agudas, às vezes, da dor. Tá certo? Bem, outra coisa importante, outro conceito importante quando a gente fala de dor é essa diferença aqui de dor nociceptiva e dor neuropática. São alguns conceitos que são básicos, mas eu queria só lembrar uma coisa. Hoje em dia, você tem muito pouco dor nociceptiva pura. Né? Isso vale de lembrança para sempre que, quando a gente vai começar a tratar a dor, a gente lembrar que, é mais fácil você errar em considerar uma dor sendo só nociceptiva do que você considerar a dor como nociceptiva e como sendo uma dor mista, do que quando você faz e considera só nociceptiva. Então, é melhor, na dúvida, é melhor você considerar que aquele paciente tem uma dor mista. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a dor óssea, de metástase óssea, que durante muito tempo ela foi considerada uma dor puramente nociceptiva, ela, hoje em dia, a gente já sabe que ela não é jamais uma dor nociceptiva, porque dentro, né, na própria estrutura óssea, dentro dela passam tem microvascularização, micronervos ali na região óssea que você vai estar acometido quando você tem, por exemplo, uma metástase óssea. Então, só lembrando, o que é uma dor nociceptiva? É causada por uma ativação do nociceptor, certo? Ela é uma dor local ou referida, tem uma sensação dolorosa comum, normalmente tem bons descritores verbais, o paciente diz assim, é uma dor apertando, é uma dor que é lacinante, parece que tem uma faca que está sendo enfiada uma faca na minha barriga. Ele tem descritores bem estabelecidos. Já a dor neuropática, não. Ai, como é que eu faço para voltar agora?
Já a dor crônica, não. Ela é uma dor que, normalmente, ela está associada, ela varia de intensidade. Não, dor crônica não, menina, dor não sei. Desculpa aí. Eu estou burrinha aqui, sem saber mexer nisso aqui. Bem, já a dor neuropática, não. Ela é uma dor que normal. Ser burra é outra história. Não, agora já foi. Não, agora já foi, pronto. Agora está certo. Agora ele ficou triste. Não. Ele agora deu. Ele se arretou comigo. Eu estava voltando, deu tempo. Vai, volta mesmo. Ele agora brigou. Sim, mas a dor nociceptiva ela é uma dor, a dor neuropática, ela tem normalmente descritores que não são bem estabelecidos. São descritores bem. Então, tem algumas palavras que a gente usa que lembra bem o que é a dor neuropática. Então, o paciente diz que a dor está queimando, que a dor pode estar furando também, que a dor está associada a choque, que a dor... Qual é o que... Esse aqui é o laser, esse aqui é o que passa, né? Não, é o de baixo. Está vendo? É porque tem 3. Eu não sei por que bota 3 e esse outro aqui é para quê? Sim, mas assim, vamos embora. Então, assim, é só para a gente lembrar exatamente isso aqui, né? Que tem, ela normalmente ela tem um território de inervação da via nervosa, mas às vezes não tem, não, viu? Às vezes a dor neuropática ela é uma dor que, porque assim, a gente tem inervação, a inervação da gente, graças a Deus, ela é em todas as regiões do corpo. Você tem dermátomos por todas as regiões do corpo, e você tem todas as regiões. Se você faz um corte aqui pequeno, no meio do abdômen, ali tem inervação. Ali tem nervos que estão inervando aquela área que você pode lesionar eles e ter uma dor neuropática e ter uma dor mista. Então, é por isso que eu digo, a gente nunca erra quando a gente pensa que uma dor é mista, em vez de pensar que uma dor ela é tipicamente nociceptiva ou unicamente neuropática. Tá certo? Então, é mais para deixar esse conceito. E aí a gente vai explicar por que isso é importante. Porque a gente vai entrar com medicações que também devem ter esse papel na dor mista. Agora, vamos lá. Bem, e aí a gente entra com outro conceito que eu acho que todos vocês que estão dentro desse mundo do que é o cuidado paliativo, que é o conceito de dor total. Veja só, é interessante porque esse conceito de dor total ele foi dado basicamente dentro do universo dos cuidados paliativos, né? Mas que eu aplico hoje em dia para todo tipo de dor que eu trato, não necessariamente no universo dos cuidados paliativos, porque a dor é isso, a dor é subjetiva. E como qualquer sentimento, qualquer sensação que ela é subjetiva, ela tem todos esses aspectos aqui envolvidos. Ela é uma dor que é física, é uma dor que tem um caráter psicológico também, emocional, ansiedade, depressão, né? De sentir só no momento da dor. Ela é uma dor social, porque muitas vezes você se separa da sua família porque você está com dor, e ela também é uma dor espiritual. Né? Tem coisas muito a ver com a sua crença também. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um paciente que tem uma fibromialgia, que não é necessariamente ela... A gente poderia até colocar ela dentro da classificação de cuidados paliativos, porque ela tem uma dor crônica, mas não ameaça a vida. Então, ela não entraria dentro do que é cuidados paliativos de um paciente com fibromialgia, mas ela tem uma dor crônica. E eles são considerados, esses pacientes têm o que a gente chama de dor distróficas, são as dores do sistema nervoso central, que a gente não sabe como elas surgem, elas simplesmente surgem, há algum mecanismo de liberação no sistema nervoso central, ela surge, mas tudo isso aí, ela não é, o paciente não tem cuidados paliativos, mas tudo isso aqui está envolvido. Ela é uma dor física, porque não tem uma lesão específica, mas está lá no sistema nervoso central uma memória da dor. Então, ela tem um componente, teoricamente, é físico, certo? Ela é psicológica, porque esses pacientes sofrem muito, sofrem de ansiedade, sofrem de não conseguirem fazer as suas atividades normais, para eles aquilo ali é muito sofrido. Tem a questão social, por eles sentirem muita dor, eles não conseguem se relacionar, muitas vezes eles deixam de sair para ficar em casa, porque não estou com dor, não estou aguentando, aí vem a depressão junto, a gente costuma dizer que dor e depressão, a gente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, foi a depressão, foi a dor, uma influencia a outra de uma forma muito direta e muito forte, certo? Tem a questão também espiritual das suas crenças, porque às vezes você diz assim, não, eu devo estar sentindo essa dor porque
eu fiz alguma coisa muito mal no passado e muito ruim, então eu estou sendo castigada agora, né? E Deus está me castigando, eu estou sentindo essa dor por todas as suas coisas. Você vê como são coisas que surgem dentro desse universo e a gente tem que levar em consideração tudo isso. Por quê? Porque às vezes você faz uma medicação e você não entende por que o paciente não melhora de jeito nenhum da dor. Começa a tratar doses altas, e na verdade o que ele quer ver é um familiar que está chegando naquele momento e que não vinha fazer muito tempo. Quando o familiar chega, que ele olha, melhora a dor, melhora tudo, melhora todo aquele universo ali que ele está. Então, a gente tem que pensar no paciente. Não é só ali, ó, a dor, ele como uma coisa única ali, na verdade, a gente já tem que começar a mudar tudo isso. Né? Bem, quais são os princípios gerais para o tratamento da dor? Veja, ela tem todas essas características que a gente já viu, certo? Mas considere isso aqui, ó, o impacto multidimensional do sofrimento. Não é só a dor especificamente. Isso é bom para você. Por isso que, na verdade, o tratamento da dor, a gente diz que ele é multidisciplinar. Né? Não existe. Eu não vejo como a gente tratar a dor só com medicamento, não ter um acompanhamento psicológico, não ter um acompanhamento fisioterápico. Né? Muitas vezes sempre você precisa de dizer assim, eu tenho um serviço de dor quando você tem todos esses profissionais envolvidos. Tá certo? Essas aqui são as repercussões, né, que você tem quando o paciente não tem a dor tratada, então a gente tem que lembrar disso. O desuso do sistema, a depressão imunológica, alterações de apetite, dependência de familiares e cuidadores e um baixo desempenho no trabalho. Então, tem que pensar na dor e tem que ser ativo com relação a isso. Aqui a gente tem outras repercussões. Até Carlinha acho que vai dar uma falada nisso mais por cima, né? E lembrar só disso aqui também, eu queria só lembrar a vocês que a dor hoje ela já pode ser considerada o quinto sinal vital. Né? Então, você tem temperatura, pressão arterial, pulso, respiração e dor. Então, lembrem-se de, o paciente chegar a vocês, o paciente chegou, você tem que perguntar, um dever seu perguntar se o paciente está ou não com dor e usar alguma escala para avaliação da dor desse paciente. Eu vou passar aqui bem rápido algumas escalas de avaliação, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente deve avaliar a dor do paciente. Lembre-se disso aqui, ó. Acredite na queixa do seu paciente. E, normalmente, é assim. A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pás e responde aqui na titela. Muitas vezes é difícil, eles começam a falar de outras coisas, de uma dor que ele sentia no pé, no dedo que vem, e aí você manter o foco e dizer... Ótimo, você deixa ele falar, escuta ele assim, mas onde é que dói mais? Onde é que está agora, nesse momento, onde é que está te incomodando? Porque, normalmente, né, a gente costuma dizer que depois dos 40 anos dói tudo, né? Então, lembrar para fazer esse direcionamento específico. Ótimo, deixa ele falar quando ele... Sim, mas e agora? Onde é que está doendo mais? Onde é que é a sua dor realmente e como é que é essa dor? Então, algumas dicas, né? Comece com essas perguntinhas aqui. Você tem dor? Onde? Qual é a intensidade? Aí tem algumas escalas para avaliar a dor. Quais são os fatores que melhoram ou que pioram a sua dor? Qual a frequência da sua dor e a característica? Deixe-o falar livremente. A gente não tem esse costume. Quando a gente interrompe demais, é óbvio que algumas vezes a gente tem que dar uma direcionada, porque eles, né, vão lá fora e voltam, mas a gente precisa começar a ouvir, porque às vezes eles dizem umas coisas que a gente nem imaginava, que a gente nem ia lembrar algumas vezes de perguntar. E eles falam ali livremente, então deixa ele falar e escuta o que ele tem para falar quando ele está falando da dor dele. Não fica interrompendo o tempo todo. Bem, essa aqui é algumas escalas que você pode utilizar, que é simples, que eu acho que vocês já usam no dia a dia de vocês. A escala numérica da dor é a mais fácil, porque você pergunta ao paciente, sim, você está com dor, dor aonde? Qual a intensidade? Aí você diz, de 0 a 10, qual é o local onde... 0 sendo dor nenhuma e 10 sendo a pior dor. Então, normalmente, eles sabem dizer qual é e sabem classificar. Tem algumas outras escalas, escala de descritor, escala visual analógica e algumas outras escalas de face, tudo que você pode utilizar. Bem, e aí vamos começar a tratar a dor, tá certo? Tratamento de dor ele é complexo. Você vai desde coisas mais simples até uma etapa que tem aqui em cima, que eu não mostro, que são as intervenções, certo? A parte intervencionista da dor. Mas a gente tem que lembrar aqui dessa escada analgésica da dor. Né?
Você tem a dor leve, moderada e intensa. Quando é que eu classifico uma dor com leve? Se ele falou de 0 a 3, naquela escala analógica visual, eu considero como sendo dor leve. De 4 a 6, dor moderada. De 7 acima, é considerado uma dor intensa. E aí, dependendo da dor, eu vou seguir a escala aqui. Veja que é uma escada. Você começa com anti-inflamatórios e com analgésicos normais. Falta 20 minutos para eu falar de dor, de dispneia também, né? Não se preocupe não, que eu falo. Aí, vai ser rápido, eu consigo. Aí, dor leve, né? Você usa normalmente analgésicos anti-inflamatórios. A dor moderada que você age, normalmente você já entra com opioides, os chamados opioides fracos, e anti-inflamatórios e os analgésicos comuns. E a dor intensa, que normalmente você já entra com opioides fortes e anti-inflamatórios e adjuvantes. O que é que eu queria lembrar a vocês aqui só? Há uma tendência, provavelmente, no futuro, não muito distante, a gente vai acabar com essa segunda escada aqui da dor, tá certo? A tendência é, você começa aqui e daí você já passa, teoricamente, para essa escada aqui. Por quê? Porque a gente pode utilizar o que a gente chama de opioides fortes em baixas doses e eles funcionam como opioides leves. Por que isso? Porque, por exemplo, os opioides fracos, por exemplo, a nossa querida, não, morfina não, opioide fraco, o Tilex e o Tramadol. Qual é o problema? Tilex, eu tenho um verdadeiro abuso de Tilex, então eu sou uma pessoa que vai ser contra o Tilex sempre. Aí vem os defensores do Tilex falando, mas a gente tem muito, é uma droga barata, tem o SUS, tem tarará, e a gente faz e funciona. Ótimo, não é para vocês deixarem de usar, não. Agora, usem com a consciência de saber que o Tilex, para ele agir, ele tem que ser transformado no fígado em morfina. E a gente não sabe quanto é transformado no fígado em morfina. Então, vai ter aqueles pacientes que não transformam nada. Então, você vai dar Tilex mesmo que água, e aqueles pacientes, e normalmente as crianças, que é contraindicado, que eles podem ser transformadores elevados e levar até a hipóxia. Então, na verdade, eu não gosto de pensar em dar uma droga que eu não sei quanto dela vai agir no organismo do paciente. A gente não sabe. Eu não sei. Vai funcionar, não vai? Eu prefiro realmente seguir o que a OMS está pedindo para a gente fazer agora, que é usar os opioides fortes, só que em doses baixas, que eles funcionam como opioides leves. Então, Tramadol. Tramadol é uma droga interessante, que é difícil da gente deixar o Tramadol, porque ela tem características na dor mista, porque ela é... O que é que o Tramadol faz? Além dele agir na dor nociceptiva, que os opioides não agem na dor mista, viu? Então, é uma coisa que vocês precisam lembrar, com exceção de alguns opioides, quais são? O Tramadol, a oxicodona, que a gente não sabe por quê, a buprenorfina, que também não se sabe, e a metadona. Esses são os únicos opioides que têm efeito na dor mista. Então, você faz morfina, é para dor tipicamente nociceptiva, aí você tem que associar com alguma coisa que vai agir na dor neuropática. Então, os únicos opioides que agem na dor mista são esses 4. A gente praticamente não tem buprenorfina, nem tem oxicodona, porque são drogas caras. Sim, mito, o fentanil, dor óssea, porque tem algumas coisas assim que são muito engraçadas, que a gente não sabe o porquê. Mas, por exemplo, o fentanil transdérmico na dor óssea, ninguém sabe explicar especificamente por quê, mas ele tem uma ação muito boa na dor óssea, na dor por metástase óssea. Apesar de que ele não age nas dores mistas, teoricamente, porque ele é um opioide puro, muito forte, de alta intensidade. Mas ele é, na dor mista, no caso da dor de metástase óssea, ele pode funcionar. Então, lembrem-se disso. Então, eu posso usar os opioides leves em doses baixas. Qual é a dose baixa? Morfina, 30 miligramas, ou seja, 5 miligramas de 4 em 4 horas. Lembrar que morfina é de 4 em 4 horas. Se ela não for morfina de liberação lenta, certo? Ela é de 4 em 4 horas. Depois de 4 horas, ela não tem mais nenhum efeito, nenhuma ação no organismo. Tá certo? Então, não adianta prescrever de 6 horas, de 8 em 8 horas. O que acontece é que, às vezes, a dor do paciente não é tão intensa, você começou a fazer, aí você diz, mas eu fiz em fulaninho de 6 horas, de 8 em 8 horas, e funcionou. Porque a dor dele não era tão intensa.
você estava fazendo outros analgésicos, aí você faz a morfina 5 miligramas, ele passa um tempo ali da maior dor, quando começa a não fazer mais efeito, mas ele ainda está um pouco do efeito do anti-inflamatório, do analgésico, aí ele espera para a próxima dose da morfina, termina funcionando, ele tem um pouco de dor, mas uma dor pequena, aí você pode terminar conseguindo, mas a ação dele é de 4 horas, ela tem que ser prescrita de 4 horas. Como o Tilex tem que ser prescrito de 4 horas também, tá certo? Então, a tendência é acabar com essa escada aqui. E a escada vai subindo, mas é óbvio que, em muitas situações, você já começa na escada aqui em cima. Porque o paciente está com tanta dor que não dá para tu começar aqui com anti-inflamatório e pronto. Você já tem que entrar, consequentemente, com os opioides. E aí eu vou falar só um pouquinho da crise dos opioides, que a gente tem tanto medo. Nos Estados Unidos, eles estão passando por uma fase agora que é chamada crise dos opioides. Eles prescreveram muitos opioides e muitas vezes de forma desregulada. E agora eles estão sofrendo com o opioide, que é a adição. É um problema sério que tem nos Estados Unidos e aí está começando essa campanha. Qual é o problema dos Estados Unidos? Primeiro que eles começaram a usar opioide muito tempo antes da gente. A gente não chegou nem ao nível, a gente não conseguiu nem começar a prescrever opioide direito. Então, a gente está no estágio muito mais abaixo. Outro problema também, que eles começaram a fazer, eles começaram a usar muito opioide para as chamadas dores benignas, ou seja, as dores que não são dores do câncer, as dores crônicas de pacientes já com outras doenças, mas com uma doença crônica, com ameaça de vida. Eles começaram a usar nas dores benignas, nas dores lombares, nas dores... Então, a gente sabe que dor benigna, dor lombar, fibromialgia, realmente o uso do opioide ele deve ser evitado ao máximo. Por quê? Porque o maior antagonista da adição é uma dor de forte intensidade, uma dor que tem como se fosse um substrato físico bem estabelecido, que não tem um substrato unicamente um substrato psicológico. Então, o grande erro dos Estados Unidos foi isso, ele realmente começou a usar muito nas dores benignas. Então, para as nossas dores de cuidados paliativos, a gente não precisa ter medo de prescrever opioide, tá certo? A gente ainda está muito atrás, a gente não vai sofrer a crise dos opioides com nossos pacientes em cuidados paliativos. Quem tem que se preocupar sou eu, quando eu pego paciente com dor lombar, com fibromialgia, paciente com síndrome da dor complexa regional, que são outros tipos de dores, que aí o risco de adição ele é muito mais forte. Para cuidados paliativos, a gente não precisa ter esse medo ainda. A gente está prescrevendo é pouco. Ok? Bem, então aqui só eu vou passar rapidinho e esse slide eu vou dar para vocês. Isso aqui é só uma ideia de como é que a gente deve fazer. Isso é um fluxo mesmo, que aí vocês podem pegar esse fluxo depois. Para aquele paciente que chega para vocês na urgência e que vocês estão pensando, o que é que eu vou fazer para tratar a dor desse paciente? Tem aquele paciente que chega e que você já quer começar um opioide, então aqui a gente tem o fluxo todinho de como é que a gente faz. A gente avalia a intensidade da dor, de acordo com a intensidade. Veja que o uso dos neurolépticos, antidepressivos, certo? Os ansiolíticos, os anticonvulsivantes, são muito interessantes para tratar qualquer tipo de dor, mesmo que ela seja uma dor neuropática, ou seja mista, ou mesmo uma dor que você acredita que ela é basicamente nociceptiva, porque eles agem no sistema nervoso central fazendo como se fosse apagando a memória da dor que está lá dentro no sistema nervoso central, impede que essa dor seja cronificada, tá certo? Então, eu tenho até algumas, eu tenho algumas tabelas, depois eu posso mostrar para vocês do que é as drogas que a gente normalmente utiliza, tá certo? Tem algumas coisas que eu deixo bem claro, por exemplo, o uso da carbamazepina, que eu vejo com tanta frequência e que eu gostaria de passar a vocês. A carbamazepina, que é um anticonvulsivante, vamos começar um anticonvulsivante. A gente está fazendo um opioide e a gente quer fazer um adjuvante, vamos começar um anticonvulsivante. Qual é a única coisa que a gente tem no SUS, basicamente? Carbamazepina. Não faça. Se ele não tiver com a neurologia do trigêmeo ou com um tumor de face, comprimindo o nervo de face, comprimindo o nervo trigêmeo, face, é melhor você não fazer. Você está adicionando uma droga, efeito colateral, e ela não tem nenhuma função nos outros tipos de dores. A carbamazepina é um anticonvulsivante basicamente para as dores de neurologia do trigêmeo, ou além das outras funções que ele tem, e para as dores, por exemplo, de tumores de face. São dores de face, de rosto. A gente não consegue entender por que alguns anticonvulsivantes têm essas preferências, mas é só lembrar, não adianta, você está só adicionando mais uma droga, mais efeito colateral. As dores que você tem mais periféricas, que não é fácil, que tem nos outros sistemas, são dores que normalmente respondem mais a outros anticonvulsivantes. Quais são eles? Os dois,
mais frequentemente utilizados e que são os melhores, que é a gabapentina e a pregabalina. E cuidado também com a pregabalina, porque a pregabalina foi um anticonvulsivante que surgiu no mercado como uma droga nova, muito interessante. E aí tudo que é novo, todo mundo quer usar, né? Porque é bonitinho, pregabalina, tem menos efeito, parará, e aquela coisa toda, e corre para fazer pregabalina. E a pregabalina, na verdade, os estudos que tem, eles são muito... não são bons as respostas da pregabalina, é diferente. A gabapentina já é reconhecida. É uma droga mais antiga e reconhecida, tanto que ela é a droga de escolha, por exemplo, para você usar no pré-operatório para evitar dor. Hoje em dia, a gente está usando muito nas plásticas para evitar dor e cronificação da dor depois do pós-operatório. A pregabalina é uma droga, por exemplo, para fibromialgia, ela tem uma resposta boa. Para algumas situações específicas, algumas dores lombares, ela tem uma resposta boa. Mas para o paciente de vocês, que vocês vão pegar nos cuidados paliativos, é melhor a velha gabapentina. É a melhor droga a utilizar. Ela é disponível, mas fica faltando o tempo todo. Já está, agora tem, né? Porque fica assim, vai e volta, e não tem a droga, né? Aí volta. E realmente é uma droga, e é muito boa, minha gente. A velha, antiga gabapentina é uma droga muito boa. Você tem uma margem de uso muito grande, você pode começar com doses pequenas e até... Eu começo, por exemplo, com 300 miligramas de noite, e depois, aí na primeira semana eu já passo para 600. Muitas vezes, como coadjuvante, 600 miligramas é uma dose que a gente consegue muita coisa com a gabapentina. Certo? Outras drogas também são os antidepressivos. E aí, só lembrar também, é outra coisa que a gente precisa lembrar. Antidepressivo seletivo não tem nenhuma função na dor. Tá certo? Então, os específicos têm função nenhuma para a dor. Mas é só para mim, ela tem tempo ainda, né? Não tem função nenhuma na dor. Eu vou falar logo de dispneia, logo de uma vez, e tu depois fala, é melhor, né? Estou aqui, eu já falo. Não, né? Então, tá bom, então ela vai parar. Então, lembrar, os antidepressivos que são específicos, eles não têm função da dor. E você pode associar 2 antidepressivos. Então, às vezes, também, você está fazendo um dual ou um tricíclico para dor, mas você acha ainda que... Porque eles são antidepressivos, mas como a ação deles, às vezes você usa dose baixa para dor e não está sendo suficiente para a depressão. Então, o que você pode fazer? Você pode deixar a dose baixa do seu antidepressivo dual ou tricíclico para dor e adicionar um específico para a depressão do paciente. Não tem problema. Pode ser feito, tá certo? Não é, o ideal é que você só use, na verdade, uma droga, você não misture as drogas, mas isso pode ser feito, porque você pode usar doses maiores. Você deixa aquela dosezinha baixinha do dual ou do tricíclico para, no caso, como coadjuvante para dor. Ok? Menina, eu sempre falo pouco. Por que eu estou falando tanto? Bem, aí aqui está toda a... Eu vou passar para vocês vão ver, mas como é que a gente corre, com que dose de morfina eu começo, o que é que eu faço, o que é que eu posso utilizar, e lembrar das outras drogas, né? Fentanil, a buprenorfina é uma droga muito boa, a oxicodona também. O problema da oxicodona é a indústria farmacêutica, porque é o único opioide forte, porque a oxicodona é um opioide forte, que você prescreve em receita branca, que é um absurdo, né? Ele deveria ser prescrito em receita amarela. Ele não é um opioide forte, mas a indústria farmacêutica ganhou, e foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. A oxicodona foi um dos grandes responsáveis pela adição nos Estados Unidos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso da oxicodona por causa disso. Bem, então, esses são os nossos objetivos, né? Aqui eu estou dando exemplo, por exemplo, dos opioides fracos e dos opioides fortes, né? Quais são os opioides que eu tenho, assim, os mais comuns, né, que eu tenho disponível. Então, lembrar disso. Trabalhar em equipe. Médico prescreva, enfermeiro faça cumprir, técnico realize, né, porque às vezes o técnico acha que simplesmente está prescrito lá morfina, não está com dor, não, é rodela ali e vai-se embora. Fisioterapeuta auxilie e psicólogo ajuda. Eu acho que tem que ser um trabalho realmente de equipe. E lembrar disso aqui. Isso aqui também é muito importante. Pela boca, sempre. Enquanto você puder fazer pela boca, que seja pela boca, que seja oral. Certo? Passe para a via venosa quando você já tem as indicações para passar para a via venosa. Agora, é bem verdade que, às vezes, para o controle inicial da dor, você tem que, às vezes, fazer venosa para controlar e depois passar para oral.
Mas, se você precisar fazer venosa, faça a venosa e depois converte e tente passar para via oral. Pelo relógio, sempre. É de horário. Não tem isso de esperar o paciente sentir dor para pedir. Lembre das dores irruptivas, que a gente chama. Toda dor, sempre quando você está tratando a dor, lembre-se que você vai tratar e o paciente vai, mesmo assim, ter episódios de agudização da dor durante o dia. Isso não significa que seu tratamento não está funcionando. O que você precisa... É outra coisa que a gente precisa discutir, porque às vezes... ele pediu 3 resgates, então a minha dose não está boa. Até que certo ponto eu vou aumentar. Não, mas ele pediu esses 3 resgates, vamos ver mais. Foi na hora que ele foi fazer um curativo, na hora que ele foi fazer não sei o quê, na hora que ele mexeu. Então, você está entendendo? Então, ele pediu esses 3 resgates em situações específicas. Não, então, nessa situação, eu não preciso aumentar a dose. O que eu tenho que fazer é deixar prescrito para quando ele for fazer esses procedimentos. Não, ele pediu 3 resgates, mas ele estava deitado na cama, então a gente precisa pensar em aumentar a dose. Mas, se foi, isso é uma pergunta importante que a gente, às vezes, esquece de fazer e acha que está precisando aumentar. Só que você aumenta e ele vai continuar. Na hora que você for mexer ele vai continuar precisando do medicamento. Entendeu? Então, isso é outra coisa importante. Para o indivíduo, né, individualizado, use sempre os adjuvantes e atenção aos detalhes. Instruir o paciente. Às vezes, eu faço um papelzinho assim, bota a hora, porque o paciente, às vezes, não chega para você e simplesmente não está nem fazendo. E você acha que a medicação não está funcionando. Mas porque ele não sabe, é tanta medicação, como é que tem que fazer. Então, instrua o paciente, certo? Pronto. E lembrar disso aqui, que não tratar a dor é considerado pelas Nações Unidas como tortura, certo? Negligência em fornecer o tratamento da dor é considerado tortura. Obrigada, gente. Eu sei que não dá para falar tudo, mas... Carlinha vai falar de dor agora também, depois a gente volta para a dispneia. A gente pode dar uma paradinha rapidinho também para fazer. Som. Bom dia, gente. Eu primeiro peço desculpa a vocês que eu tô com essa voz meio estranha, né? Mas para dar um charmezinho no sábado, né? Então a gente vem. Ainda bem que tem microfone para aumentar um pouco, mas eu vou tentar. Na verdade, eu e Flavinha, a gente combinou de se complementar, né, as informações que ela está trazendo, né, mas essa parte de drogas, que eu acho que é extremamente importante, que, por mais que já esteja posto, que a gente já saiba... Ai, obrigada. Tá, obrigada. Por mais que já esteja posto, que a gente já saiba que já existam manuais e consensos, ainda sabemos que tem uma grande dificuldade. E é importante também nós vermos por outros aspectos, porque eu sempre digo, né, o médico prescreve, às vezes, adequado ou não adequadamente, e o enfermeiro rodela. E o enfermeiro, ele faz ou ele rodela? Ou ele avalia o paciente e, algumas vezes, acha que não é necessário, que para que essa dose, por que prescreveu desse jeito? Porque, às vezes, a gente não compreende bem que aquilo que Flávia falou, que a dor é que o indivíduo diz que está sentindo, é aquilo que ele diz que está sentindo, e tem outros aspectos que são importantes, né? E não só a enfermagem, como toda a equipe multiprofissional, nós temos uma gama de técnicas que podem ser realizadas, que não precisam de especializações, né, ou de determinados conhecimentos que podem ser feitos no leito mesmo e que vão colaborar e que vão auxiliar na melhora dessa dor. Inclusive, que fazem parte da escada analgésica para o tratamento da dor. Estão lá todas as técnicas, né? Sempre tem técnicas não farmacológicas para o controle da dor, e que é importante a gente sempre lembrar que tem, e toda a equipe, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, eles podem pensar nisso e colocar isso. Como é aqui o babado? Tá, e passa para frente ou para trás? Para trás, né? Então, falando de dor, né, Flavinha trouxe essa questão da dor física, da dor emocional, mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, né?
e que hoje está sendo muito falado, é que a dor e o tratamento dessa dor, mas principalmente a não resolução dessa dor, ela traz custos para toda a sociedade, não só para o indivíduo, não só para a família, não só para o sistema de saúde, mas também principalmente, mas para toda a sociedade. E a gente tem que lembrar disso, porque vai afetar a todo mundo. Então, a gente tem que a gente tem que pensar que a dor, ela hoje é um grave problema de saúde. A dor por si só, né, sem estar associada a nenhuma diretamente a nenhuma doença, mas o fato da dor existir por si só, ela é um grave problema de saúde na Europa e nos Estados Unidos, e isso está repercutindo também em outros países. No Brasil, ela é considerada já um grave problema de saúde, que 50% dos adultos eles vão sofrer algum tipo de dor. Também não associada à doença. Então, a gente, né, dói coluna, dói o pescoço, dorme mal. Então, nós vamos ter algum tipo de dor em diversos locais, em algum momento da nossa vida. E se a gente for olhar que 50% dos adultos, é um percentual, eu acho que esse percentual é até muito baixo. Essa prevalência ela está um pouco ruim aí. Todos nós aqui, em algum momento, já sentimos dor, já acordamos com dor de qualquer forma. Uma outra coisa é que tem essa estatística que mais de 1,5 milhão de pessoas elas sofrem de dor crônica e são dores que não são tratadas. E isso vai gerar um alto impacto social individual e também um alto impacto econômico. Nós vamos ter altos custos para esse tratamento da dor. Tanto que hoje a Organização Mundial de Saúde não está considerando apenas a dor como dor física, dor emocional, dor social, dor espiritual. Também já está se discutindo a questão da dor econômica, porque a dor também envolve aspectos econômicos que devem ser valorizados. E a gente tem, né, eu achei interessante trazer que nós temos diversos estudos, inclusive esse primeiro aqui é de agora, de 2019, que tratam um pouco desses aspectos do quanto é custoso e do quanto é oneroso esse tratamento ou não tratamento da dor. Né? Aqui, nesse estudo, ele traz que, de acordo com a severidade da dor, né, se a gente for olhar, maior são os custos para tratamento dela e maior são os custos para a sociedade. Então, a gente também tem que pensar que um tratamento adequado da dor é bom para a economia do país. Né? Eu vou passar rapidinho por conta. E aí, isso traz para a gente, né, quando a gente olha toda essa estatística, todo esse custo altíssimo, traz para a gente que a dor, sim, é a doença... Ai, meu Deus! A dor, sim, é a doença mais onerosa dos países industrializados. A dor por si só. Eu fico um pouco... Há um pouco tempo atrás, tenho uma amiga que ela está com a filha com a dor que não se sabe, está se investigando há mais de 6 meses e não sabe. E aí eu até falei, gente, vamos procurar um especialista em dor, pensei em levar para a Flávia, né? Flávia, tá, e vou ligar para ela agora, e a gente já leva lá para a Flávia, né? Eu vivo levando gente para o ambulatório de Flávia. Vamos levar, e a menina, não, mas sentir dor é normal. Eu quero descobrir a doença, porque dor não é normal. Né? Você investigar a doença não significa dizer que você não possa tratar a dor. Né? São duas coisas que devem ser feitas concomitantes. Você não precisa, durante o processo investigativo, o paciente está sentindo dor. Né? Mas nós temos uma cultura de que sentir dor é normal. Né? Eu digo, né, pela dor ou pelo exemplo, né? Tem vários ditos populares que falam isso, que a gente precisa sentir dor e nós não precisamos sentir dor, principalmente em pacientes doentes, em pacientes em cuidados paliativos. Né? É muito triste quando eu vejo a situação da gente ver que mais de 80% dos nossos pacientes eles morrem sentindo dor. Então, a última lembrança da vida daquela pessoa vai ser a de dor. Eu acho muito triste isso.
Né? E quando a gente pensa, todo mundo aqui pensa, né? Eu quero morrer dormindo, né? Porque, na verdade, eu quero morrer sem sofrimento. Mas eu não permito que outras pessoas morram sem isso que eu quero para mim, sem essa dor, sem essa ausência de sofrimento. Elas morrem sentindo dor. Tá? Então, além disso, esse não tratamento da dor vai gerar um grande impacto tanto nas atividades de vida diária e na qualidade de vida, né? Isso a gente já sabe. A dor ela é responsável pela maioria das ausências no trabalho, pela baixa produtividade e por aposentadorias precoces. Isso gera um problema social e econômico na sociedade como um todo. E a dor ela é responsável por 25% das licenças médicas. Né? Então, é repercussão para a sociedade inteira. A outra coisa é que o gerenciamento da dor é inadequado em mais de 40% dos pacientes. Então, mais uma vez, por mais que já estejam postas a questão de se saber todos os opioides, de saber da gabapentina, da pregabalina, de tudo, ainda é inadequado esse tratamento. Né? O conhecimento ele existe, mas talvez existe também um medo. Talvez não, né? Existe muito medo por parte dos profissionais de saúde. Né? Existe muito preconceito por parte dos profissionais de saúde. Então, por exemplo, tem uma tese de doutorado, né, falando da enfermagem especificamente, que eu falei que a enfermagem rodela. Tem uma tese de doutorado de uma colega que ela avaliou as causas que levavam a rodelar o medicamento, rodelar os horários de opioides. E o primeiro, né, parece chover no molhado, mas aí a gente tem a pesquisa para comprovar. A primeira causa foi: eu achava que ele não estava sentindo dor, porque ele estava conversando, o que Flávia falou. Ele estava conversando, então eu avaliei que ele não estava sentindo dor, mesmo que ele dissesse que não estava sentindo. Então eu ia lá e rodelava o medicamento que estava prescrito, que estava aberto naquele horário. Né? Só que o tratamento adequado da dor é o paciente não sentir dor. E não, muito pelo contrário, né? Se ele sentir dor, eu vou lá e trato. Né? O manejo adequado é a gente se antecipar àquele sintoma e não tratar o sintoma após essa dor estar incontrolável ou já está no momento que não se deve. Tá? E a outra coisa é que os custos, né, a gente sabe, custos econômicos, a gente sabe do que onera fisicamente para esse paciente, mas os custos sociais e os custos emocionais do não tratamento da dor, eles não são possíveis de serem mensurados. E isso é o que torna ainda mais difícil a dor. Né, esse tratamento e esse manejo da dor. Então, sim, a dor é o quinto sinal vital, assim como eu vou fazer na prescrição de enfermagem, eu vou colocar lá, de acordo com o paciente, que ele tem que aferir sinais vitais, pressão, temperatura, respiração, qual foi que eu falo? Eu esqueci, pulso. Né? Assim como a dor também tem que ser avaliada. E não é avaliar por avaliar. Diga aí, quanto de 0 a 10, né? Nas pressas. Né? Acordou, como foi? Dormiu bem, fez xixi, fez cocô? E aí, dor de 0 a 10, como é que está? Não. É você realmente prestar atenção e avaliar adequadamente essa dor. E, após avaliar, tem outra questão aí, que não é apenas avaliar, é eu avaliar e eu agir em relação a ela. Porque eu acho que a avaliação a gente até que está caminhando. Eu tenho visto nos prontuários médicos, eu vou lá olhar, tem, né, tem lá nas evoluções de enfermagem, está lá a dor. Mas depois que eu vejo a dor, eu bato no ombro e eu digo: espere um pouquinho que daqui a pouco passa. Eu vou olhar se tem alguma coisa prescrita para o senhor. E eu volto 2 horas depois. E olhe lá. Né? Então, não é avaliar, sim, a dor, mas eu tomar alguma atitude, tendo em vista que sentir dor, como a Flávia falou, é um direito humano e pode ser considerado tortura. Vou passar aqui. Então, isso daqui Flavinha já falou, né? As repercussões da dor não tratada, elas vão desde os aspectos físicos, né, como sociais, né, baixo desempenho no trabalho, isolamento social, até aspectos emocionais, ansiedade, medo, depressão, tentativa de suicídio.
né? As pessoas elas querem morrer porque elas sentem dor excruciantes o tempo inteiro. Isso é muito triste também. Então, é importante a gente entender todos esses fatores que são determinantes da dor para que a gente possa escolher o melhor tratamento, tanto nos aspectos farmacológicos quanto nos aspectos não farmacológicos. E aí, quando a gente... quando a gente vem para esses aspectos não farmacológicos, a gente sempre tem que ter em mente que a dor não é só uma estimulação física, uma estimulação periférica ou uma nocicepção cerebral, como que seja. Ela também é uma experiência aqui da alma e do coração, certo? E, por isso, devemos sempre considerá-la. Então, a gente tem que lembrar que a abordagem única ela não vai ser suficiente. Você pode colocar o melhor opioide do mundo. Não vai adiantar se o paciente está há 10 anos sem ver o filho. E o último desejo da vida dele é ver o filho, como paciente que eu já tive. Né? Tenho. Então, tem esses aspectos, eles precisam ser vistos. Né? Não adianta eu colocar um esquema, uma página inteira de uma prescrição linda, o fisioterapeuta, né, lá fazer uma mobilização que ajuda muito, mas a pessoa, ela simplesmente desejaria muito ouvir a palavra do seu pastor. Ela está sentindo essa ausência na vida dela naquele momento. Então, não vai adiantar, porque essa dor, isso vai exacerbar a dor que ele está sentindo e aquela experiência, né, aquela percepção da dor naquele momento. Então, a outra coisa é que o tratamento ele tem que ser individualizado e multidisciplinar e devem atuar tanto nos fatores internos quanto nos fatores externos e vai gerar estratégias adaptativas. Tá? E nisso a gente lembra que nós temos aspectos que vão aumentar a dor e que vão diminuir a dor. E esses aspectos que devem ser atingidos e que devem ser focados para o adequado tratamento. Então, o que é aumenta a dor? A insônia. Se a insônia é um processo que aumenta a dor, é um fato, né? Uma característica orgânica que aumenta a dor e o paciente está sem dormir, eu tenho que tratar essa insônia. Né? A gente tem o que nós chamamos de cluster de sintomas. Então, um vai puxar o outro. Então, é óbvio que um paciente em depressão ele vai ter uma percepção de dor um pouco mais afetada. É óbvio que uma pessoa que não está dormindo ela vai ter uma percepção de dor mais afetada. Né? E isso nós devemos observar. Fadiga, exaustão, ansiedade, depressão, raiva, isolamento social. Né? Assim como nós temos aspectos que vão diminuir a dor. Redução da ansiedade, relaxamento, elevação do humor. E são esses aspectos que diminuem a dor, né, esses fatores que vão diminuir a dor, que são a base para os tratamentos não farmacológicos, para as terapias alternativas e complementares de saúde. Tá? E aí, isso é a mesma coisa, né, que o paciente ele tem que ter um entendimento. Né, esses fatores eles vão ser causados, né, eles vão ser afetados pelo entendimento que o indivíduo tem da causa daquela dor, pela experiência prévia da dor. Né? Então, a gente tem muitos artigos que falam de experiência prévia, por exemplo, em relação à dor do parto, mas que também, em cuidados paliativos, isso vai afetar muito. Né? Eu sei, eu sinto muita dor quando eu fico numa determinada posição. Então, eu vou evitar essa posição ao máximo. Né? É essa experiência prévia e esse entendimento da causa da dor que é a base, por exemplo, da terapia comportamental cognitiva, por exemplo, né? que tem as técnicas para medo e evitação, para aumentar a autoeficácia em relação ao medo e evitação da dor, que é como um paciente evitar aquele... Se eu sei que aquilo vai aumentar a minha dor, eu vou evitar aquilo. E aí a gente tem uma série de intervenções, né, não farmacológicas que nós podemos fazer em relação ao tratamento da dor. Essas intervenções podem ser mecânicas ou elas podem ser comportamentais. A gente sabe que algumas dessas intervenções elas precisam de aparelhos, precisam de profissionais treinados para executá-las, mas tem outras intervenções que podemos fazer em qualquer
momento, e qualquer pessoa pode aplicar na sua prática diária, né? Então, eu gosto muito dessas intervenções comportamentais, que são as que nós podemos administrar facilmente, como técnicas de distração, de relaxamento. Tem aqui o RIME, que trabalha, né, com relaxamento, imagens mentais e espiritualidade. É uma técnica já bem estudada e bem fortalecida, os achados dela. A musicoterapia, a palhaçoterapia para a pediatria. A gente tem, inclusive, um estudo que foi feito aqui em Recife, um antes e depois, para crianças, em relação à palhaçoterapia, dor e ansiedade. E teve uma diminuição de 3 pontos de dor após a intervenção da palhaçoterapia para crianças e adolescentes. Então, 3 pontos de dor na criança é muita coisa, gente. É muita coisa, né? Então, nós temos estudos, enfim, Reiki, terapia comportamental cognitiva, que eu acho que é a que mais está se estudando, se fortalecendo ultimamente. E essas terapias, elas vão agir sempre, levar sempre as mesmas funções, né, ou os mesmos resultados orgânicos, que é a liberação de neurotransmissores, melhorias em escalas da dor e funcionalidade, vai permitir ao paciente, ou vai ajudar o paciente na resolução de problemas e gestão de estresse e de autocontrole, para que ele possa passar por aquele momento e para que ele possa se sobrepor àquela dor. Vai diminuir a ansiedade, o estresse, a depressão, a incapacidade e isolamento, que são fatores que aumentam a dor. Então, se eu tenho uma terapia que vai diminuir, obviamente, isso vai ajudar nesse tratamento e vai aumentar a sensação de bem-estar, de humor, circulação sanguínea, capacidade. Tem alguns estudos que mostram diminuição de cortisol, e etc. Então, vai ter uma repercussão orgânica, tanto física, hormonal, de neurotransmissor, quanto também emocional, e que devem ser utilizadas conjuntamente com a terapia farmacológica. Certo? Obrigada. Eu vou ser bem rapidinho aqui, a gente está com o tempo meio que esgotado. Mas eu vou tentar. Mas essa aula de dispneia é uma aula mais tranquila, mais rápida. É porque a gente fica com vontade de falar tanta coisa e não tem tempo, então, assim, desculpa. E olha que eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito prática, viu? Eu não sou de falar muito, não. Mas vamos lá. Controle da dispneia, né? A primeira coisa que a gente fala de dispneia é porque a gente... Eu não sei qual é... A gente lembra dos conceitos que a gente tem de dispneia que a gente aprendeu na faculdade, né? São conceitos, assim, bem teóricos, bem específicos, e, de repente, eu acho que esse aqui é o conceito que é mais interessante. É um conceito simples. É uma sensação desagradável definida como uma experiência subjetiva de respiração desconfortável e que varia de intensidade. Então, o paciente chega para você e diz assim, eu tenho uma sensação de que eu não estou conseguindo respirar. Porque, assim, esse conceito mais amplo, ele é um conceito que é importante porque, às vezes, a gente fica procurando exatamente todos aqueles conceitos de dispneia que a gente tinha na faculdade. Dispneia é um esforço, dispneia é paroxística noturna, dispneia. Na verdade, a gente tem que trabalhar com um conceito mais amplo quando a gente fala em dispneia dentro dos cuidados paliativos. Então, de uma forma bem genérica, dispneia. Sensação subjetiva de respiração desconfortável, que vai variar de intensidade. E aí vai depender também da doença que o paciente está exposto. Vamos passar isso bem rápido. Lembrar que, como dentro do universo dos cuidados paliativos, como a dor, a dispneia ela tem essa mesma característica multifatorial. E a gente tem que pensar nela da mesma forma que a gente pensa no paciente quando a gente pensa em dor. Certo? Que tem todos os fatores ambientais, sociais, tem o próprio fator fisiológico mesmo, a doença de base que ele tem, é uma doença que obstrui a via... uma doença pulmonar, uma doença que obstrui a via cava, uma doença um tumor que tem no pescoço, que obstrui a traqueia. Então, tem a questão fisiológica, certo? Mas tem também os componentes psicológicos, social e ambiental que estão relacionados àquela doença, que é uma doença ameaçadora da vida e que está ali, que ele tem medo porque ele associa a dispneia ao medo que ele vai morrer e que de tudo que está junto com aquela sensação. E assim, é muito interessante, porque a dispneia é um sintoma, acho que eu acredito que ele provoca muito mais medo do que a própria dor. Porque a sensação de quando você começa a ter a dispneia, a sensação de que você realmente está próximo da morte é uma sensação muito forte. A dor, como a gente tem sempre a relação da dor como
um sintoma de alerta, de que algo está errado, então a gente vai atrás de buscar, mas não necessariamente você tem a sensação que você tem quando você começa a sentir dispneia, a sensação de, não, eu estou perto da morte. Então, né, e muitas vezes isso não é exatamente isso, mas ele tem essa sensação, o paciente. Então, isso deixa o paciente muito desconfortável e muito, assim, muito temeroso. Bem, prevalência, né? 78% dos pacientes com câncer de pulmão e 88% dos pacientes com insuficiência cardíaca e a maioria com DPOC vão ter, em algum momento da sua vida, sintomas como a dispneia. Então, é um sintoma extremamente frequente que a gente tem que saber como lidar com ele. Bem, a fisiopatologia, né? A gente sabe que tem a questão fisiológica. Então, aqui, a bomba respiratória mesmo ali, que em algum momento ela está falhando porque tem uma doença intersticial, ou porque tem uma doença cardíaca, ou porque tem um tumor que está obstruindo, um tumor pulmonar que está obstruindo. Então, tem a questão fisiológica mesmo, mas tem aqui, ó, como a gente falou, questões também respiratórias, de centros respiratórios lá em cima, cerebrais. E a gente precisa pensar nisso na hora que a gente vai agir para dar o alívio do sintoma, que é o alívio da dispneia para o paciente. Algumas vezes você não pode tratar a doença de base. Muitas vezes você pode, outras não. E em cuidados paliativos a gente vai ter muitas situações que a gente não pode. Então, não tem como a gente tratar, reverter o quadro da dispneia, mas a gente pode agir diminuindo esse desconforto para o paciente, essa sensação subjetiva de que ele está com falta de ar. As causas são as mais variadas possíveis, a gente aqui é só para relembrar quais são as causas, né? E aí, o que é que você vai ter que fazer? Bem, o paciente é real, ele está ali se queixando que ele está com dispneia, ele está com a sensação subjetiva de desconforto respiratório. Eu tenho que, primeiro, fazer uma avaliação, né, pensar nas causas, porque se a causa é reversível, você tem que estabelecer um tratamento específico, ou, se a causa não é reversível, o que é que eu vou fazer para aliviar o sintoma? Tá certo? Então, eu tenho que avaliar a intensidade, as características, né? O que é que dispara aquela dispneia, qual é a evolução no tempo, os fatores que melhoram, né? Quais são as respostas às intervenções que a gente faz e o que é que a gente tem de componente emocional que está ali junto, que está piorando ou está aumentando o estresse. Bem, primeiramente, né, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente podia classificar, né, a dispneia em 3 fases. Isso é uma forma bem simplista da gente fazer essa avaliação, né? É uma avaliação simplista, na verdade, essa avaliação, certo? Mas eu acho que ajuda no dia a dia. Então, é um sintoma que é predominantemente ao esforço. Normalmente, quando é um sintoma predominante ao esforço, ele está muitas vezes associado, certo? Por exemplo, se ele tem uma doença que eu posso tratar a causa, se é insuficiência cardíaca que eu posso melhorar, porque é só o esforço, o que é que eu posso fazer para reverter os sintomas, né? E o uso de medidas paliativas exclusivas nesse caso, normalmente, não é o principal. Normalmente, nesse tipo de dispneia aqui, você consegue fazer outras medidas que não sejam necessariamente, unicamente medidas paliativas. A segunda classificação seria, eu tenho dispneias que são predominantemente ao repouso, certo? Muitas vezes, nessa situação, você tem uma doença já numa fase mais avançada, que às vezes que na maioria das vezes você não consegue controlar, você não consegue reverter a situação, e aí as medidas paliativas elas já começam a ter uma função importante e ela caminha até a 3ª fase, que é a doença em fase de terminalidade, que aí você já tem uma dispneia que realmente, seja qual for a causa, por exemplo, é uma insuficiência cardíaca congestiva em fase terminal, é um câncer de pulmão com um comprometimento pulmonar já muito importante, ou é um tumor cerebral, um tumor com metástase cerebral, que você tem alterações de centros respiratórios, né? Você não tem mais como reverter o processo que está ali, e aí entra realmente aqui nessa fase, realmente medidas paliativas. E aqui, que a gente não vai falar, muitas vezes nessa fase aqui, a gente precisa entrar numa fase até mais avançada, que é a fase da gente fazer uma sedação paliativa, porque, às vezes, algumas medidas que a gente faz já não tem mais a função, a gente já não consegue mais, nem mesmo o alívio do sintoma nessa fase aqui, e, inclusive, eu não vou nem falar, na verdade, porque acho que era outro ponto, né, sedação paliativa. Vou falar só de algumas medidas do paciente que chega normalmente, por exemplo, nessa fase aqui, ou nessa fase que a gente consegue fazer algumas medidas para alívio dos sintomas, certo? Então, só lembrando, parece assim complicado, mas aqui é só para explicar que, por exemplo, você tem a falta de ar, né? E você tem vários pontos envolvidos. E em cada ponto deles, você tem medidas que você pode agir, que você pode facilitar o seu manejo.
Então, vamos lá. Correndo. Só lembrar das medidas não farmacológicas, eu não vou entrar especificamente nelas. Uma coisa que chama a atenção, que eu não sei se vocês sabem o que é o FAN. Vocês usam? Vocês já usaram? Zilda, FAN? Tu sabe o que é, não? Não é porque eu acho que aqui está o nome em inglês. É um aparelhozinho pequeno. Nos Estados Unidos eles estão usando muito. É um aparelhozinho pequenininho, assim, que é como se fosse um ventilador. Mas ele não é um ventilador. Ele é como se fosse um ventilador pequenininho, portátil, que ele dispara, ele faz como... é como se fosse um ventiladorzinho mesmo, que você coloca na face e que já saiu alguns estudos mostrando que ele estimula receptores faciais. O ventilador faz isso, mas esse é um aparelhinho mesmo, um fã que você compra. Né? Nos Estados Unidos tem muito. O paciente fica segurando esse aparelhinho na face e ele tem a função que muitas vezes o ventilador tem, que é estimular receptores da face para melhorar essa sensação subjetiva de dispneia. Eu achei bem interessante, porque eu vi nos Estados Unidos, eu não sabia se tinha aqui, eu ia até perguntar a vocês. Eu vou ver se eu trago um. É como a escopolamina. Tu sabia que a escopolamina tem para vender na farmácia? É muito fácil. Em PET, tem vários tipos. Porque vocês estavam discutindo sobre a escopolamina, usar o colírio, que não tem mais. Desculpe, a atropina. Para você usar ele, né, em PET. E parece que nos Estados Unidos tem o PETzinho, que você coloca atrás da orelha. Tem várias. Agora não é barato, não. Um PET desse acho que é uns $20. Cada PET. Esquece. O fã é bem interessantezinho. Eu acho que é uma coisa interessante. As terapias, né, cognitivo-comportamental, a reabilitação pulmonar, e aqui entra as técnicas respiratórias, aqui entra o fisioterapeuta, que pode ajudar muito, né? E as posições e aquelas outras medidas, como, por exemplo, deixar a janela aberta, né, o ambiente é arejado, então abre as janelas para que o vento entre, usa o ventilador, né, coloca o ventilador a uma distância. Né, às vezes a gente também não consegue usar o ventilador, mas deixa o ventilador não necessariamente próximo ao paciente, mas numa distância, né, numa medida que vem aquela sensação, né, de que o vento... Então, são medidas assim, que são medidas que a gente pode fazer simples, que não são necessariamente medidas farmacológicas. Né? E as posições também, né? Muitas vezes, agora, eu fico pensando assim nessas posições, porque eu acho elas extremamente desconfortáveis. A gente manda o paciente, como é que você vai usar você vai, na técnica, você pode dizer, eu boto o paciente nessa posição, manda ele sentar. Algum paciente vai dormir aqui, assim, nessa situação? Não, sim, mas você indicar uma situação dessa é uma situação muito... Ele fazer isso como medida de conseguir dormir, beleza. Ele não está conseguindo dormir, ele fica nessa posição. Mas eu fico pensando você estimular uma posição dessa. Eu acho meio desumano. Eu acho desumano você estimular isso. Bem, e aí vamos para as técnicas farmacológicas. Então, basicamente, você tem os opioides. A gente vai falar bem rapidinho do oxigênio, dos benzodiazepínicos e do corticoide, que tem indicações bem específicas mesmo. De todas essas drogas, eu acho que a droga mais importante que a gente vai utilizar, que é o opioide. As outras, elas têm indicações específicas e tem uma série de evidências que não falam muito a favor delas. Então, vamos lá. Opioide é a primeira linha. A morfina é a primeira linha, você utilizar a morfina em doses baixas. É óbvio que você também tem a codeína, que às vezes você pega um paciente e às vezes ele tem associação de tosse junto, ele tem tosse e tem o desconforto respiratório. Então, muitas vezes a codeína você pode utilizar ela, apesar de que ela não é a primeira linha, mas é uma medicação que pode ser muito utilizada, até porque ele vai fazer essas duas funções, ele diminui a sensação de tosse, diminui a sensação de dispneia, né? A morfina, a dose de primeira linha, realmente é a morfina em dose baixa, é aqueles 5 miligramas de 4 em 4 horas, certo? Então, é a melhor medicação, porque realmente ela age nos centros respiratórios e diminui a sensação, aquela sensação de falta de ar, de desconforto respiratório. Você pode usar também a morfina de liberação lenta, mas as respostas não são tão boas como a morfina de liberação... A outra já está tomando codeína para tosse, né? Pronto. É bom que falta de dispneia ninguém tem aqui. Mas lembre, gente, a droga de primeira linha é também a morfina em doses baixas. Tá certo? É a principal droga no controle da dispneia nos pacientes, né, principalmente em cuidados paliativos. Bem,
Oxigênio. Oxigênio, na verdade, as evidências são muito ruins com o uso do oxigênio. É óbvio que se ele tem uma doença pulmonar ou ele tem uma doença intersticial, as indicações ali são prementes pela própria doença, especificamente em si. Certo? Não para alívio da sensação de falta de ar. Agora, é bem verdade que tem alguns pacientes que você coloca o oxigênio e mesmo que não tenha, teoricamente, porque aí você diz, é o efeito placebo ou o efeito emocional mesmo, da sensação de que ele está recebendo algum suplemento de oxigênio, então alguns pacientes vão melhorar. Não existe evidência e você não deve utilizar de rotina o oxigênio no paciente que está com um desconforto respiratório. Mas, em algumas situações, você vai precisar utilizar o oxigênio porque o paciente vai se sentir melhor. E, assim, se ele se sente melhor, a gente tem que usar. O que fizer com que ele se sinta mais confortável, se ele, por algum motivo, em algum momento, usou o oxigênio e achou que ficou melhor com o oxigênio, você vai colocar o oxigênio para que ele se sinta melhor. Mas você não pode indicar o oxigênio de cara nos pacientes que têm desconforto respiratório, porque ele não é a primeira linha, as evidências são muito pequenas. Tá certo? Não há evidência científica para outros tipos. Alô? Funcionou. Não há evidência científica para outros tipos de dispneia que não estão relacionados com hipoxemia para você utilizar de rotina oxigênio suplementar. Tá certo? Bem, os benzodiazepínicos. A gente também usa muito, mas também não há evidência com o uso dos benzodiazepínicos. A verdade é que ele, conjunto com os opioides, normalmente eles têm um efeito aditivo, eles diminuem a ansiedade, diminuem todo esse outro sintoma que, quando você usa ele junto com o opioide e usa um benzodiazepínico associado, a tendência é que você realmente tenha um controle melhor da sensação de desconforto respiratório, porque você quebra um outro ponto daquela cadeia ali, que é a cadeia do desconforto, que é a ansiedade também, que você também está cortando. Mas ele unicamente, sozinho, como medicação, sem o uso do opioide associado, as evidências são muito fracas, são pequenas e não são boas. Então, a tendência é que você use ele em conjunto com o quê? Em conjunto com o opioide. Certo? Essas são algumas das doses que você pode utilizar. Bem, e o corticoide, na verdade, não existe evidência nenhuma também com o uso do corticoide para melhorar a dispneia. Eu digo evidências científicas. Na verdade, as únicas indicações formais para o uso do corticoide são essas 3 situações aqui: linfangite pulmonar carcinomatosa, síndrome da veia cava superior e obstrução maior das vias aéreas. As evidências são fortes com relação a isso. Aí você diz, mas eu tenho uma experiência boa, eu uso corticoide, o paciente melhora. Então, na verdade, assim, não existe evidências. Você pode ter algumas experiências pessoais, mas não necessariamente não existe evidência com o uso também do corticoide. Então, a gente termina que a gente fica praticamente limitado ao uso dos opioides, né, para realmente melhoria do desconforto. Em situações mais avançadas, aí você vai ter outras drogas, às vezes você precisa fazer sedação paliativa, e aí, quando a gente fala em sedação paliativa, aí o arsenal terapêutico já é um pouco maior. Tá certo? Bem, tentei, corri. Ela nem saiu, já levantei correndo, mas realmente eu vou falar bem. Eita, tu põe aí, por favor, meu bem. É bem rapidinho, na verdade, mais uma vez a gente tentando se complementar. E eu quis trazer sobre a dispneia. Pode passar, amiga. Pode passar o próximo, por favor. Tu bota logo embaixo. Cadê o... Obrigada. Eu quis trazer, na verdade, a gente tem essa questão, né, da dispneia. Uma coisa importante que eu queria chamar a atenção, tanto da dor quanto da dispneia, se a gente for olhar no conceito, tem 2 palavras no conceito que a gente esquece um pouquinho: sensação e percepção. Né? Nos 2 conceitos, então, a sensação de, a percepção de. Então, é individual. Né? E essa sensação, essa percepção, não necessariamente pode estar ligada a problemas reais, físicos reais. Então, isso também deve ser considerado. E a dispneia é muito importante. Quem aqui nunca chegou no quarto do paciente e ele ficou mais dispneico?
Né? O paciente vê a visita médica, não sei, eu sou do HC, então tem aquela visita médica com 40 pessoas. O paciente, e MIP também, né? Em outros serviços de saúde deve ser a mesma realidade, com residentes, estudantes. Então, quando o paciente sabe que a visita entrou na primeira enfermaria, ele já começa. Ansiedade, nervosismo, vai ouvir aquele monte de palavra que não entende nada do que é. Mas escuta no meio perdido aquela palavra, sei lá, uma lesão, um tumor, pronto, acabou o resto do dia. E acabou o resto do sossego desse paciente. Então, isso também é importante para a gente levar em consideração nesses aspectos onde não estão incluídos questões físicas, né? O paciente não tem uma obstrução, não tem uma DPLC, não tem nada disso envolvido, que são muitos dos casos que a gente pega, que a gente tem em cuidados paliativos. Então, vou passar aqui. A gente tem que lembrar que, na fase avançada de doença, a dispneia é um sintoma de significativa relevância, que a dispneia, ela tanto induz, quanto ela é induzida pela fadiga, pela dor e pela ansiedade. Então, quanto mais dor, mais dispneia, quanto mais dispneia, mais dor. E isso vira um ciclo que a gente não consegue quebrar. Que a dispneia é responsável pela maioria da procura dos cuidados de saúde. Então, o paciente muitas vezes recebe alta, vai para casa, mas começa, UPA, na certa, de madrugada, 2h da manhã. Porque ele está com a sensação, ele tem uma sensação de sufocamento ou de estar faltando ar, né, de não conseguir respirar, e corre para a UPA. Né? Eu mesma, com essa tosse linda de cachorro, né? Então, você... Às vezes, não, peraí, deixa eu parar, porque eu estou sem conseguir respirar. Né? Você começa a tossir, não. Calma, as meninas, não, bebe água. Carla, não, se eu beber água, eu vou piorar, eu não posso beber água. Aceitei só a codeína que ela me deu. Mas, então, tem aspectos que você sabe que vai melhorar ou que pode piorar aquela sensação. Mas é responsável pela maioria, né, da procura dos cuidados de saúde e que necessita de investimentos para o controle adequado. Uma outra coisa importante é que o controle vai influir diretamente na qualidade de vida desse paciente. Então, óbvio que o paciente que não tem essa sensação, que não está sentindo, está tendo essa percepção de sufocamento e de falta de ar e de morte iminente, que eu acho que é o mais angustiante, é óbvio que ele vai ter uma maior qualidade de vida. Uma outra coisa importante é que o controle da dispneia nos sistemas de avaliação hospitalares, ele é considerado como um indicador de qualidade da assistência. Né? Então, se você for olhar os indicadores de qualidade de alguns, está lá, que a dispneia, pelo menos 90% dos pacientes têm que relatar diminuição ou ausência de dispneia em até 48 horas. Então, até 48 horas, temos que resolver essa dispneia dele, temos que resolver essa sensação. E aí eu esqueci de botar, inclusive, a referência aqui, mas tem um estudo que ele fala do tratamento da dispneia em relação às medidas que podem ser usadas. Então, 74,3% medidas ainda farmacológicas, 8,57% foram utilizadas medidas não farmacológicas e só em 17,1% foram utilizadas em ambas as medidas. Né? E, na verdade, a gente deveria inverter isso, que ambas as medidas deveriam ser usadas em 100% dos pacientes, né? Tirar só uma ou outra situação. Tá? E aí eu queria trazer para vocês, né, que a gente fala, né, dessas situações físicas, não sei o quê, do paciente, da percepção do paciente, e às vezes a gente esquece de falar da percepção do profissional e do familiar. Quem aqui não saiu correndo para pegar o oxigênio, para levantar o leito, para chamar o médico quando o paciente começa com dispneia? Eu mesma, a carapuça cai totalmente. A gente entra em pânico, Ele vai morrer ali na nossa frente, sufocando, e a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes não.
Às vezes você abre a janela, você chega, você conversa e resolve aquela dispneia. Mas a nossa primeira ação é correr. Eu sou enfermeira, eu posso falar da minha atitude, né? Não significa que todas as colegas façam iguais. Eu falo por mim. A minha atitude é correr para pegar o fluxômetro, para pegar a máscara, botar logo do lado do paciente. E, enquanto isso, está alguém indo chamar o médico para avisar. Já está preparando a venir? Se não, chamar o fisioterapeuta. Já para começar com técnicas de BIPAP, né? E por aí vai. A gente entra em pânico, então a gente precisa também de parcimônia nessa hora e de perceber que, não, peraí, vamos ver, o paciente está com hipoxemia? Se ele não está, gente, calma. Vamos manter a calma. O familiar também tem essa sensação, né, de que o paciente está morrendo ali na frente dele. Né? Então, precisamos avaliar o que é tratável e avaliar o que não pode ser tratável. Isso é muito importante nessa atuação. E a dispneia, eu acho que eu vejo, eu percebo isso de forma mais clara na minha atuação. Né? Então, peraí, o que é tratável? Ele está com a DPOC? Ele está fazendo tratamento, ou ele está, naquele momento, realmente com insuficiência de oxigênio, ou ele está com alguma obstrução que eu preciso fazer alguma medicação, o que é que eu posso tratar naquele momento? Se não existe nada que alguma medida vá tratar, então, calma, pega aí, como é o nome do ventilador? Fã, o fã, pega o ventiladorzinho, bota o fã, abre a janela, afasta as pessoas, porque todo mundo vai para cima, né? Todo mundo sufoca mais ainda o paciente, aí é que ele sente claustrofóbico. Ixi, isso aí que vocês sabem o que é. E piora mais ainda essa sensação. Né? Então, a angústia do paciente e do familiar e a angústia do profissional, elas devem ser bem consideradas nesse momento. E aí, em relação às alternativas, né, de terapias alternativas e complementares de saúde, nós temos diversas. Dentre as mais comuns são realmente o posicionamento, é muito importante, o fisioterapeuta vai ser um grande parceiro nesse momento para essas questões de posicionamento. Tem a oxigenoterapia, que, sim, pode dar uma sensação de melhora, mas também a gente tem que ter cuidado, porque também pode causar lesões, porque também pode ser maléfico. Aí tem diversos manejos respiratórios que podem ser usados, apoio psicossocial, psicoemocional, terapias comportamentais cognitivas, técnicas de relaxamento, tudo isso pode ajudar, sim, no controle dessa respiração naquele momento. Imagens mentais, eu gosto muito de imagens mentais. Né? A gente usa muito pouco e, às vezes, basta você tentar resgatar. Você não precisa ter a fotinho para mostrar ao paciente. Vai só, peraí, calma. Qual é o lugar que você mais gosta? Você gosta da praia? Então, vamos lembrar de uma praia. Qual é a praia que você mais gosta? E fazer o paciente resgatar essa imagem. Isso tem um efeito. Eu já visualizei em pacientes, eu já visualizei em mim própria. Né? O quanto isso pode ter efeito. O ano passado, eu tive uma fratura de... E eu estava no meio da rua, no acidente de carro, no meio da rua, com o braço quebrado, né, troncho assim, com a dor absurda, que você perde a visão, que tem outros efeitos, e eu só pensava assim, não, calma, imagine que você está em Maragogi, imagine que você... Porque essa dor, ela vai diminuir. Né? Isso é efetivo, né? Tem efeitos, tem estudos que mostram os efeitos, a gente tem diversos estudos. Então, também podemos usar mão disso. E aí o oxigênio, eu não vou, Flavinha trouxe, mas a gente quis trazer as duas juntas, né, para reforçar que o uso do oxigênio ele é controverso ainda, principalmente em casos onde não há hipoxemia. Né? É a primeira alternativa que a gente chega correndo para botar o oxigênio no paciente, mas às vezes tem paciente que não quer, que se sente agoniado com aquilo, que arranca, né? Paciente idoso, principalmente, arranca aquele oxigênio, imagina, não, tem que botar, enfia o nariz adentro. E não está causando efeito nenhum naquele indivíduo. Né? Então, os estudos, eles mostram, tem um estudo muito importante, muito bom, que foi feito na Lancet, que foi publicado na Lancet em 2010, que ele mostra claramente, ele comparou cânula nasal com ar ambiente e ele viu que não tinha diferença. Então, você colocar a cânula nasal no paciente
ou ele está sem aquela cânula nasal, não tem efeito nenhum na concentração de oxigênio do sangue desse paciente. Não tem efeito nenhum. Então, é um efeito emocional. Se aquilo for bom para o paciente, é ótimo, perfeito, coloca lá. Agora, se o paciente está se sentindo agoniado e quer arrancar aquilo, pelo amor de Deus, né? Não tem efeito fisiológico. E o ar nas fossas nasais podem afetar a sensação de ansiedade, pode diminuir a ansiedade. Aí esse estudo diz que, já que o oxigênio enviado por uma cânula não fornece benefício sintomático para o alívio da dispneia refratária em pacientes com doenças limitadoras de vida, comparado ao ar ambiente, estratégias menos fatigantes devem ser consideradas após uma breve avaliação do efeito do paciente. Então, a gente tem que pensar em outras alternativas, além de correr para pegar o oxigênio e colocar no paciente, colocar aquela cânula. Então, isso a gente quis reforçar com vocês, né? Lembrar que só quem passa sabe, só quem sente entende. Então, sim, a gente deve ouvir o paciente, a gente deve considerar o que ele fala e tratar o que ele o que ele diz sentir. Certo? Obrigada. Gente, é uma pena que o tempo seja tão limitado, né? Porque acho que a gente ficava o dia todo falando de dor e dispneia. Acho que foi uma ousadia muito grande querer colocar assuntos tão polêmicos e tão extensos em mesas tão curtas. Mas vamos abrir para umas 2 perguntinhas. A gente está bem estourado no tempo, mas acho que é válido, né? Aproveitar a oportunidade. Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Andréa. Bom dia, meu nome é Andréa, eu sou médica geriatra, também fiz uma pós-graduação de cuidados paliativos. E aí gostaria de parabenizar pelo evento maravilhoso, pela escolha dos temas, enfim, então é sempre bom estar falando sobre isso. Minha dúvida é para a Flávia, quando a via oral não é possível para controle de dor, eu vi algumas publicações, alguns livros falando que a hipodermóclise é a melhor escolha em vez da via endovenosa, porque a via endovenosa reduz muito a meia-vida. E aí eu queria saber se você reduz para 1h30, inclusive foi a publicação de um livro do Twycross, que é o Formulário de Cuidado Paliativo, Palliative Care Formulary, e aí também tem no guia de via subcutânea em cuidados paliativos um gráfico falando sobre isso. Enfim, então, em alguns hospitais, eu vejo um estranhamento quando eu digo, não, a hipodermóclise é melhor do que a gente fazer a via venosa por causa da redução da sobrevida, da meia-vida da medicação. Eu gostaria de saber sua opinião, se você tem visto também essa mesma história, e se é conflitante, ou se, de fato, pode usar a via endovenosa, se não vai ter aqueles picos e vales, enfim. Então, eu queria saber da sua experiência, e se você poderia, se tiver artigo sobre que a via venosa pode ser utilizada a cada 4 horas. Eu vou Obrigada. só me antecipar e tomar a ousadia de falar na frente de Flávia. Ela já me autorizou ali. A hipodermóclise ela tem uma absorção muito semelhante à via oral, né? Ela faz o pico mais atrasado e faz o platô maior, né? Como a via oral. Diferente da endovenosa, que faz aquele pico inicial, mas, em compensação, ela não faz o platô, depois ela cai mais rapidamente, né? A hipodermóclise, ela, sem dúvida nenhuma, como ela é a mais parecida com a via oral, ela deveria ser a segunda opção, né? Você tem a via oral, e, em seguida, a hipodermóclise e depois a endovenosa. O problema da hipodermóclise é que tem que ser em serviço que saiba fazer hipodermóclise, né? Não só saiba fazer hipodermóclise, usar, como administrar os medicamentos. E aí envolve enfermagem e envolve uma série de outras coisas. A hipodermóclise ela é uma via excelente quando bem utilizada, mas, quando mal utilizada, ela é uma via de dor adicional. Porque, se as medicações não forem administradas de forma adequada, na diluição adequada e no tempo de infusão adequado, ela dói.
e o doente passa a se queixar de dor. E o próprio pessoal da enfermagem, os técnicos, quando eles não fazem adequadamente, eles mesmos começam a não querer fazer, porque eles dizem assim, mas a gente está aqui para trazer qualidade de vida e melhorar a dor do paciente. E toda vez que eu administro a droga, eu vejo o paciente urrar de dor por causa do medicamento que está entrando. Quer dizer, não faz sentido, né? Qual é o problema? A hipodermólise ela tem que ser feita diluída e muito devagar. Então, uma coisa bem prática, assim, do dia a dia, né, do mundo real. O técnico de enfermagem vai e coloca e vai administrar 3 medicações. Ele chega lá na venosa, ele faz tum, tum, tum em bolos, né? Assim, chega lá e os bolos tudinho. Em menos de 5 minutos ele voltou e checou o horário e ele está livre. Se ele for administrar por hipodermólise, ele vai botar para gotejar uma. Depois ele vai esperar acabar a primeira, ele vai botar para gotejar a segunda. Depois ele vai esperar para que acabar a segunda, ele vai gotejar a terceira. O que ele resolveu em 5 minutos, ele não resolve em menos de 1 hora. Então, muitas vezes, para o técnico é muito mais fácil fazer em bolos. Aí ele faz em bolos, diz que dói, se queixa, o doente se queixa, e aí você tem que sair da hipodermólise. Então, eu diria que o problema da hipodermólise ele é logístico. Mas, assim, até onde vai meu conhecimento é exatamente o que você disse. Ela seria a segunda opção, porque é a que mais se assemelha à absorção da via oral. Flávia, eu não sei se tem alguma coisa, ou Érica, de repente, pode ter alguma coisa a contribuir. Não, eu acho que você fez foi perfeito. Mas, assim, só um detalhezinho com relação à via da venosa. Eu realmente desconheço que o tempo de ação dela é mais curto. Aí eu vou ficar te devendo isso, porque assim, eu nunca vi nada que me dissesse que que o tempo de ação dela vai ser mais curto, não. Que é lógico que ela tem um platô diferente, ela tem uma forma. A farmacocinética da droga é bem diferente da farmacocinética oral. Você está entendendo? Mas que ela, por exemplo, eu teria que pensar que o opioide, nesse caso, em vez de durar 4 horas, ela duraria 3 horas, mais ou menos. Eu desconheço. E aí, realmente, eu digo a você que eu tenho esse desconhecimento. Eu nunca soube que ela fizesse isso, não. Agora, o que ela falou foi perfeito. Né? Eu posso pegar teu contato depois, que eu tenho diversos artigos que eles fazem exatamente essa comparação, né, em relação ao opioide, da via subcutânea e da endovenosa, e a conclusão de todos eles é que realmente a via subcutânea ela se torna superior no tratamento, no uso de opioide. Agora, aquilo que, né, falando como enfermeira, como parte da enfermagem, isso que Zilda falou, que você não, até os medicamentos que podem ser administrados em bolos por hipodermólise, eles têm que ser lentos, não pode ser como a endovenosa. Então, óbvio que isso demanda um tempo maior, menos tempo para resolver, e você tem que passar o plantão, e tem toda essa agonia, né? Mas eu posso pegar teu contato e passar esses trabalhos. Bom dia, eu sou Carla Bonfim, sou pediatra, né? Eu também do HC, trabalho também no IMIP, no ambulatório geral. É um dos sonhos nossos lá, focar um pouco em cuidados paliativos no ambulatório. A gente já está assim, movimentando algumas coisas, né? E no HC também a gente está começando esse protocolo junto com a equipe interprofissional para discutir, porque não pode ser só a área médica, de jeito nenhum, né? É interprofissional, e a gente depende muito, né, de todos, porque senão não funciona, né? É verdade. Então, parabenizar a Zilda pelo trabalho aqui no CREMEP, por Nayan, todo mundo. Arthur, pela foto premiada, maravilhosa, parabéns. E aí, assim, só trazendo maravilhosa a aula de vocês, minha gente, como eu aprendo, assim, apesar de a gente não conseguiu usar muita coisa. Nossos pacientes não conversam, não falam, não expressam muito, expressam de outras formas. E aí é justamente... muito pelo contrário, tem que tomar cuidado com o opioide, né? Mas, assim, aí trazendo um pouquinho do viés pediátrico. Todo dia eu agradeço a Deus ter feito pediatria, né? Ter feito algo de adulto, porque como é difícil para vocês pegar a árvore já crescida, né? E tentar podar, tentar cuidar dela numa situação tão difícil. A gente pega as sementinhas, né? Porque, com certeza, o tratamento da dor, o problema da dor começa antes da concepção,
né? Tem as teorias mais recentes, uma teoria que eu estou usando no meu doutorado, estou fazendo doutorado, não é em área de paliativo, mas é em violência, que tem tudo a ver. E é muito interessante a teoria do estresse tóxico, por Buch, em 2016. Né? E como o estresse tóxico ele altera esse eixo, hipotálamo, hipófise, adrenal, liberando catecolaminas e corticoides que mexem na epigenética do indivíduo e causam todas essas... Então, assim, isso passa desde a violência para o parceiro íntimo, desde a infância, desde as gerações anteriores. Então, como a pediatria ainda pode trabalhar um pouco em prevenção nesse sentido, né? E aí, assim, só para divulgar, aqui no Hospital das Clínicas está abrindo agora o serviço realmente de terapias integrativas, não é isso? Eu fiz um curso de Reiki, eu acho ótimo que eu consigo aplicar um pouquinho, mas assim, sinto ainda vergonha, vamos dizer, né, de aplicar nos bebês, porque a gente, assim, o Ocidente é uma coisa, né? O Ocidente é dor, é opioide, o Oriente a gente não vê muito isso, né? Não sei como é que são os trabalhos de lá, mas parece que são dois mundos diferentes. E como eles trabalham a respiração, a meditação, né? Então, assim, eu acho que talvez se a gente se integrasse a essas terapias integrativas, a gente pudesse ajudar muito mais no momento desse. Um toque terapêutico, um reiki numa hora na dispneia, né? Um exercício de respiração com meditação. Imagino como poderia ajudar os adultos, né? Porque os nenéns são os pais, né? Que a gente tenta ajudar que é a parte psicossocial, biopsicossocial, o bio é o bebê, né? O psicossocial são os pais. Mas é isso. Parabenizar vocês pelo cuidado, né? Gente, eu vou ter que complementar a Carla falando agora. A gente vai encerrar. A fisioterapeuta não aguenta. A gente esquece do maior órgão que a gente tem, que é a pele. Né? Então, em bebês, o uso de Xantala é mais do que comprovado. Né? Claro que no tônus dele, geralmente depois dos 3 meses, né? Com tônus mais normalizado. Mas a gente, talvez por um preconceito que surgiu da fisioterapia, né, de comparação com massagista. Mas, se a gente souber utilizar muito bem o recurso da massoterapia com objetivo terapêutico, ele ajuda, potencializa muito no nosso dia a dia com o paciente. Então, técnicas de massoterapia, de alongamento miofacial, né, de fáscia, de estímulo mesmo, tátil, melhora bastante questões da dor, de dispneia, né? Trabalhar alongamento, cintura escapular com esses pacientes melhora bastante. E estimulação diafragmática. Então, é só para complementar isso, que muitas vezes a gente não vê na prática. Dá tempo de outra pergunta ou não? Não, acho melhor não. Então, a gente pode pega no aguardar as corredor. perguntas para o final e a gente falar com as pessoas, senão a gente vai